a gente aqui no Bom Dia Amigos. Nós vamos receber o nosso grande amigo, sempre nos orientando com temas interessantes, Dr. Elton Carmo, advogado da família, para falar sobre reconhecimento de paternidade. E você que está em casa, tem alguma dúvida? Ligue 4397-6520 ou pelo WhatsApp 98904-3747. Bom dia, Dr. Elton, seja bem-vindo. Bom dia, Denis. Bom dia a você, a todos os nossos ouvintes. E vamos lá para mais um bate-papo. Muito bem, doutor, parabéns. Os temas aí, todo o pessoal, todos os ouvintes, parabenizando o senhor, porque pelas orientações interessantes, viu, doutor? Muito obrigado pela presteza, pela presença no programa, viu, doutor? Eu sempre estou à disposição, Denis. E, doutor, como pode ser feito o reconhecimento de paternidade? Vamos lá, Denis. O primeiro ponto aqui a ser esclarecido é que nós temos uma lei em específica para reconhecer a paternidade de filhos que foram tidos ali fora do casamento. É a Lei 8.560, de 92. Ela traz ali a possibilidade de uma ação que nós chamamos de ação de investigação de paternidade, para que tenha esse reconhecimento de filhos que foram tidos ali fora do casamento. Esse é o primeiro ponto. E aí vai depender agora em que momento isso pode ser solicitado ou não e quais são as hipóteses. Mas a regra geral, para que os nossos ouvintes possam entender, é que todos os filhos que possam ter sido tidos fora do casamento, pode-se ter a possibilidade de ter esse reconhecimento através dessa ação que é chamada de investigação de paternidade. Muito bem. Doutor, o suposto pai é obrigado a fazer o exame de DNA? Excelente pergunta, viu, Denis? Na verdade, assim, ninguém é obrigado, a nossa Constituição traz previsibilidade que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, né? Ou seja, você não pode produzir uma prova contra você mesmo, né? Todavia, uma vez interpelado judicialmente, não pode se negar a realizar o exame. Deve ser realizado o exame de paternidade. Obviamente que a regra é que você não pode se negar. Existem as suas exceções, mas a regra é que uma vez interpelado por uma decisão judicial, né, pelo Poder Judiciário, você não possa ali se negar a realizar esse exame, essa coleta de material genético, que é conhecido como exame de DNA. Muito bem, estamos com o Dr. Elton Carmo, advogado da família, falando sobre reconhecimento de paternidade. Você que está em casa, não fique com dúvidas, não ligue 4397-6520 ou pelo WhatsApp 98904-3747. Doutor, nós estamos falando sobre exame de DNA, né? Como é feito e onde é realizado esse exame de DNA? Vamos lá. Aqui no estado de São Paulo, nós temos um instituto chamado IMESC. Ele fica ali localizado ali na Barra Funda, né? A regra é que esses exames sejam realizados todos ali, né? Então, pode ser realizado em outros laboratórios? Sim, né? Mas a regra é que ele seja realizado lá, mas você pode levar para que seja realizado em outro laboratório. Como eu disse anteriormente, você não pode produzir prova contra si, o suposto pai, você não pode. Mas uma vez com uma decisão judicial, você é obrigado a comparecer, né? Uma vez você chegando até o local, é feita a coleta do material do suposto pai, e eu vou tratar assim, Denis, como suposto pai, para que os nossos ouvintes possam entender. É feita a coleta do suposto pai, da criança ou do adolescente, e a depender do caso, pode ser feita a coleta da mãe. Mas a regra é que você fique com o suposto pai e a criança ou adolescente. Feita essa coleta, esse material vai ser submetido a exames clínicos ali, né, do ponto de vista da genética, e uma vez comprovado ali a paternidade biológica, né, e aí, obviamente, que isso é remetido ao judiciário para apreciação do juiz, Ministério Público, advogados, né, que representam as partes, vai ser declarado ali a paternidade biológica daquela criança, daquele adolescente. Uhum. E, doutor, o que acontece quando o suposto pai se recusa a fazer o exame de DNA? Vamos lá. Como eu disse, a regra é que você não pode produzir prova contra si. Todavia, você não comparecendo porque você não quis, existe ali um pressuposto, né? Ou seja, de que você é o pai, né?
Obviamente que o juiz ele vai analisar todas as provas, né, do ponto de vista global. Mas a regra é que, uma vez não comparecendo, não justificando o seu comparecimento, né, por que que você deixou de ir? Ah, eu deixei de ir porque eu estava com um problema de saúde, eu deixei de ir porque eu tinha um compromisso que eu não poderia adiar. Tudo isso vai ter que provar dentro do processo. Né? Você não pode, por si só, dizer, não, eu não vou, não quero ir. Então tá bom, já que você não quer ir, parte-se do princípio, né, que os fatos ora alegados ali, eles são de fato verdadeiros. Né? Então o juiz vai analisar, como eu disse, todo o contexto, porque, por exemplo, Denis, o suposto pai informa, não, eu não vou. Tudo bem. Ele vai, a defesa dele, os advogados vão juntar isso aos atos, dizendo que ele não vai. Tudo bem, não tem problema algum. Agora, uma vez não comparecendo porque ele não quis, já parte-se da premissa, como eu disse, que os fatos ora alegados ali, eles são de fatos verdadeiros. Então, o juiz, a regra é que, com o caminhar do processo, o juiz declare ali a paternidade biológica para aquele pai que se negou. Lógico, né, para que os nossos ouvintes entendam. Se ele existe algum problema muito grave, como eu disse, um problema de saúde ou algo que foge ao nosso controle, estava indo para fazer o exame e se envolveu num acidente de veículo. Opa, peraí, você vai ter que demonstrar isso dentro do processo. Do contrário, realmente fica um pouquinho complicado esse afastamento dessa responsabilidade porque quer e não quer cumprir, né, a determinação judicial. Uhum. Muito bem, estamos com o Dr. Elton Carmo, advogado da família, para falar sobre reconhecimento de paternidade. E, doutor, nós temos aqui a pergunta da Maria de Mauá, São Paulo. Ela disse que tem um cunhado que registrou uma criança e ele não é o pai. Tem como ele reverter a pensão dessa criança que não é dele? A Maria de Mauá pergunta. Então, na verdade, o que a lei ela traz dentro do seu escopo? Dos filhos que são tidos ali fora do casamento. A lei 8.560 de 92. Uma vez reconhecido o filho de forma espontânea, Denis, ele é irrevogável. Ou seja, se for de forma espontânea, se você de fato realmente sabia, né, é meu filho, ponto. Ou seja, você não foi coagido, você não foi induzido a erro. Né? A regra é que você não consegue anular o registro civil. Você não consegue. Você entendeu? Porque, como eu disse, o próprio artigo 1º dessa lei já diz isso. Ele é irrevogável. Você não consegue revogar. Vai ser mantido o registro. Lógico, se você conseguir demonstrar dentro do processo que você foi induzido ao erro, que você foi levado ao erro, de fato, realmente, você pode até conseguir. Mas aí tem um detalhe que é muito importante. Vai ser analisado entre todo o contexto. Se já existe, Denis, uma aproximação entre o pai e a criança, o adolescente, né? Ou seja, já existe aquela ligação, né, socioafetiva, né? Aquela ligação de pai e filho, é muito difícil, os tribunais têm entendido dessa forma, são decisões jurisprudenciais, que muito difícil você vai conseguir anulação. Por quê? Já se passou muito tempo, entendeu, Denis? Ou seja, não é um registro novo. Já se passou, vou dar um exemplo para você na prática. Já se passou 10 anos e você fala, não, não é meu filho. Pera um minuto, já existe uma ligação. Já existe uma relação socioafetiva entre pai e filho. E dificilmente você vai conseguir a anulação desse registro. Muito difícil. Por isso que cada caso tem que ser analisado dentro das suas peculiaridades. A gente não consegue dar uma resposta padrão, mas a regra é que vai ser analisado se existe essa relação. Se já existe uma relação socioafetiva entre o pai e a criança ou adolescente, dificilmente você vai conseguir anulação. Porque nós temos um termo dentro da nossa legislação que chama adoção à brasileira. Se você não foi coagido, você não foi induzido ao erro, ou seja, você partiu da premissa que você fez aquilo de livre e espontânea vontade. Então, dificilmente você consegue. Uhum.
Muito bem, estamos com o Dr. Elton Carmo, advogado da família, falando sobre reconhecimento de paternidade. Você pode fazer a sua pergunta, não fique com dúvidas não. 4397-6520. Você que está fora da Grande São Paulo, 0 operadora 11 4397-6520 ou pelo WhatsApp 98904-3747. Doutor, temos a pergunta da Maristela de Santo André. A pergunta: quando a mãe nega fazer teste na criança de paternidade, o que acontece? Maristela de Santo André. Vamos lá. Maristela, bom dia a você e vamos lá. Primeiro é o seguinte, Denis, a pergunta dela talvez ela não deu por completa, mas existe, vamos supor, se ela nega, se o suposto pai deseja fazer o exame e ela nega, como a lei o autoriza, né, ele vai procurar os meios judiciais e vai pedir esse exame. Então, ela não vai poder se negar, porque, como eu disse, vai ser uma decisão judicial e ela vai ter que levar a criança ou adolescente ao local e dia, hora ali determinado pelo juízo para fazer a coleta do material genético. Agora, eu acredito que deve ser o caso, né? Ela deve estar se negando a levar a criança ou o adolescente para a realização da coleta desse material, e o suposto pai, se ele assim entender, ele pode ingressar com uma ação, né, desse reconhecimento dessa paternidade, e o juiz vai determinar, né, que a mãe compareça em dia e hora ali determinado pelo juízo, e se negando aquilo lá. Ou seja, o efeito pode ser considerado o mesmo, porque ela está se negando por quê? Percebeu? Ou seja, existe um pai que quer reconhecer a criança como filho ou como filha, e a mãe se nega, ela tem que realmente demonstrar os motivos dela. Mas a regra é que, de fato, ela pode sim ser interpelada judicialmente e obrigada a levar essa criança sob pena de isso ser declarado pelo juízo ali. Muito bem. Doutor, existe um limite de tempo para ingressar com um processo de investigação de paternidade? Como eu disse, né, não existe, né, um tempo. Você pode ingressar como na menoridade ou até na sua maioridade. Não existe, né? Mas é o que eu disse. Tem que analisar o que você deseja, né, com essa ação. Se é o reconhecimento da paternidade, não existe. Você pode ingressar com 10, 12, 15, 18, 20, 30, 40, não tem problema. Desde que você saiba o paradeiro do seu suposto pai, aonde possa residir, qual o maior número de informações para a pessoa ser localizada, você pode ingressar com essa ação e, uma vez demonstrado, vai ser determinado ali em juízo, vai sair um documento que nós chamamos de mandado de averbação, e você vai levar isso ao cartório de registro civil para que você tenha ali os dados ali alterados no seu assentamento, no seu registro civil de nascimento. Muito bem, doutor. Nós temos a pergunta da Juraci de Maceió, Alagoas. Bom dia, Juraci. Bom dia, doutor. Bom dia, Denis. Bom Salve dia. Maria Imaculada. Bom dia. Céu. Doutor, eu quero saber o seguinte. A mãe simplesmente mentiu para a pessoa que ela morava que aquele filho era dele. E ele registrou como sendo filho dele. Mas depois de um certo tempo, ele descobre que ele não é o pai legítimo, o pai de sangue. E aí o pai legítimo aparece e também quer registrar essa criança. Ele pode fazer esse registro, essa criança pode ter o nome dos dois pais na sua certidão de nascimento. Obrigada. Muito bem, doutor, responde. Bom, respondo sim. Juraci, para que eu entendi que o pai registrou a criança, parece que, segundo o que a nossa ouvinte relata, o pai foi induzido ao erro ali, enfim, que talvez, provado é o que eu falei agora, ele pode demonstrar ali a anulação desse registro civil, e apareceu o pai que assim o deseja. Tem que ingressar com ação, de fato, investigação de paternidade, para demonstrar de fato. Primeiro, tem que pedir a anulação desse registro civil, se de fato realmente esse não é o pai, segundo o que relata a nossa ouvinte. Segundo ponto, o outro pai vai ter que ingressar com uma ação de investigação de paternidade para que faça constar ele
ali no assentamento, na filiação, né, paterna. Então, esse é o caminho a ser seguido. Não é um caminho fácil, porque, como eu disse, aqui o que nós levamos em consideração, Denis, é a proteção da criança e do adolescente. Então, vai ser ouvido tanto o Ministério Público, né, toda vez que se tratar de incapaz, menores, principalmente, e o juízo da vara da família. Então, a ideia é que você peça anulação, demonstre isso processualmente que você foi induzido a erro, né? Não é tão simples, como eu disse, porque se há uma relação socioafetiva, é muito difícil. O próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já em decisões reiteradas, tem entendido de não anular, porque é o que eu te falei, o registro já é um registro antigo de nascimento. Já se criou-se aquele vínculo, né, de paternidade e de filiação. Então, dificilmente você vai conseguir essa anulação. Agora, nesse caso da nossa ouvinte, apareceu o pai, né, biológico. Tudo indica, segundo o que a nossa ouvinte relata. Então, é prudente que faça anulação e peça a investigação de paternidade para que assim possa constar o pai biológico ali verdadeiro. Muito bem, doutor. Nós temos a pergunta da Lázara de Santo André também participando. Hoje o tema é reconhecimento de paternidade. Bom dia, Lázara. Bom dia, doutor. Sou a Lázara de Santo André. Eu queria partilhar com o senhor, né, o que aconteceu com a gente. A minha filha teve, né, uma menina que tinha síndrome de Down e a outra é normal, né? Uma está agora com 26 anos, essa que tem síndrome de Down, que veio a falecer há poucos dias, né? E a outra tem 24 anos. Nós tivemos lá na Barra Funda 2 vezes para fazer o DNA. E o pai não apareceu. Só que acabou tudo em pizza, né? E não ficamos sabendo nunca o que aconteceu. E olha para o senhor ver, agora faz 60 dias, né, que a menina de síndrome de Down veio a falecer, proveniente da Covid, né? E a outra agora, de maior, ela sabe o que ela irá fazer, né? A gente está deixando na mão dela agora, que ela é de maior, né? E trabalha, então ela toma as posições agora. Mas quando ela era pequena, com 3 aninhos, a gente tentou fazer o DNA e o pai nunca apareceu. Muito bem, doutor. Bom dia, nosso ouvinte Lázara. Primeiro, os meus sentimentos pela filha que perdeu. E, em segundo momento, essa filha de 24 anos, como eu disse, ela pode requerer. Eu só não entendi muito, Denis, o porquê que não houve, né, o desenrolar aí. Por quê? Aquilo que eu falei, a lei já traz previsibilidade sobre isso. Uma vez tendo uma determinação judicial, né, como o caso da nossa ouvinte, uma vez tendo uma determinação judicial, o pai não comparecendo, você parte da premissa que, de fato, ele se negando a comparecer, ou seja, há o reconhecimento, né, há o reconhecimento dessa paternidade, porque ele se negou, não justificou, não sei se é o caso, mas não justificou dentro do processo, por que lá não compareceu. Veja que ela falou que ela foi ao IMESC, quando ela cita Barra Funda, que é aquilo que eu citei anteriormente, né? Ela foi por lá 2 vezes, e uma vez lá comparecendo, não tendo o comparecimento do suposto pai, e ele não comprovando por que não foi, Denis, há que ter, sim, um reconhecimento dessa paternidade. Essa de 24 anos pode, a qualquer momento, ingressar com uma ação de investigação de paternidade para, assim, requerer esse direito, que é um direito que lhe assiste. Muito bem. Doutor, existem outras formas de reconhecimento dos filhos? A ideia central é essa, né? Então, ou seja, vamos lá. Eu vou aqui estender a sua colocação. Veja, se um pai que está sendo interpelado já é falecido, né, você pode buscar isso junto aos herdeiros. Então, você pode juntar junto aos herdeiros, ou até mesmo, a depender do caso dele, aos restos mortais dele. Então, por quê?
O que você não pode é cobrar dos herdeiros que haja esse reconhecimento. Por quê? Nós tratamos aqui que esse processo era um processo personalíssimo. Só a pessoa mesmo ali, que já está falecida, que você pode reconhecer. E quando você busca ali aos herdeiros, é justamente buscar o quê? Exame de DNA, a coleta de material genético, para que seja demonstrado ali que, de fato, há ali a filiação, ao reconhecimento ali dessa paternidade. A depender do caso também, pode-se pedir uma exumação para que haja ali essa apreciação ali. Mas a regra é essa. Então, a regra é que você busque pelo exame de DNA. Uma vez também, Denis, uma vez que o suposto pai não é encontrado, né? Ou seja, não acharam, a gente brinca, né, no direito que ele está em lins, né? Local incerto e não sabido. Então, assim, uma vez que ele não é, você também pode buscar por provas testemunhal, por pessoas próximas à família, principalmente por parentes ligados ao pai, né? Que são essas as pessoas também que são de suma importância, ou seja, que vão ali, que são ali da parte paterna, que vão dizer se houve uma relação, né? Se eles tiveram uma relação ali amorosa, se houve ali um contato, se houve essa gravidez. Então, como eu disse, é um tema tão complexo que você não consegue analisar só sobre um prisma, né? Você tem que analisar o todo para que aí o judiciário realmente possa concluir pela paternidade. A regra é o exame de DNA, mas você pode buscar outros meios que podem ser usados ali na ausência do exame de DNA. Muito bem. Doutor, se o filho for reconhecido, ele pode usar o sobrenome do pai, o sobrenome paterno, mesmo contra a vontade do pai? Pode. Ele pode. Até porque, uma vez reconhecido, Denis, e há uma decisão judicial, como eu disse, o juiz vai emitir uma sentença judicial, e nessa sentença é uma sentença de mandado de averbação. O que é o mandado de averbação? Aonde foi feito lá o registro civil dele, vai ser emitido ou a vara da família ou a própria parte. Pode levar até o cartório de registro civil. E lá o cartório, ele vai dar um prazo ali para você para que ele faça essa averbação, para que faça constar o nome do pai, para que faça constar o nome dos avós paternos, ou seja, para que faça constar todas essas informações dentro do assentamento. E o pai não pode se negar. Ou seja, por quê? Porque houve uma decisão judicial e foi comprovada essa paternidade. Ele não pode se negar, a única coisa que lhe compete é aceitar isso e entender que de fato é o seu filho, e por mais que não haja o reconhecimento do ponto de vista afetivo, né, porque infelizmente decisões judiciais a gente consegue tudo, eu sempre digo que quase tudo, menos fazer com que a pessoa tenha amor, carinho. Infelizmente a lei ela está muito aquém disso. Agora, ele não pode se negar, uma vez que a decisão judicial ela tem que ser cumprida. Você pode até recorrer, não concordar, mas naquele momento ela vai ter que ser cumprida. Muito bem, estamos com o Dr. Elton Carmo, advogado da família, falando sobre o reconhecimento de paternidade. Doutor, vamos ao pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, lembrando que você que está em casa pode fazer a sua pergunta pelo 4397-6520, fora da Grande São Paulo, 0 operadora 11 4397-6520, ou pelo nosso WhatsApp 98904-3747. Doutor, daqui a pouquinho a gente volta. Ok.